Agora você vai aprender a trabalhar em perspectiva com o fantástico filtro Vanishing Point. Por exemplo, aqui este campo, eu vou pressionar o F7 aqui para abrir meus layers. O juiz não está apitando sozinho aqui não, tinha vários jogadores. Eu retirei os jogadores do campo utilizando o método de clonagem em perspectiva do filtro Vanishing Point. Ele permite, além desse tipo de clonagem em perspectiva, você colocar imagens em perspectiva dentro de um plano criado dentro do filtro e também pintar com um brush em perspectiva. Então, para que você compreenda, eu vou fechar esta imagem aqui, que é um PSD, eu tinha feito o teste aqui, e vou abrir o Adobe Bridge e vou abrir então esta imagem aqui chamada Vanishing Point 1.jpg. Tem a 2 e a 3, onde você vai aprender a desvendar todos os segredos deste filtro Vanishing Point. Abre então essa imagem, dê um duplo clique na imagem Vanishing Point 1, que é a do campo de futebol. Primeiro procedimento, quando você vai trabalhar com o filtro Vanishing Point, é criar sempre um novo layer. Bom, depende, né? Eu trabalho assim, porque você criando um novo layer, toda modificação que você fizer, seja de clonagem, de pintura, ou colocar uma outra imagem que você pode selecionar seleciona uma parte de uma imagem, uma coisa, dá um Ctrl C de copiar e você cola dentro do filtro. Você vai aprender isso. Toda modificação fica neste novo layer em branco. Então é sempre bom você fazer isso para não alterar o background, a imagem original. Então, não precisa estar selecionado o layer da imagem, nada, pode estar selecionado o layer em branco, mas mostrando, é claro, a imagem de fundo que você vai trabalhar em perspectiva. Então, vá lá em Filter, ou pelo atalho Alt Ctrl V, ou clique aqui em Vanishing Point. É exibida então a caixa de configuração com as ferramentas distintas aqui do filtro. A maioria delas está apagada, com exceção do Eyedropper, onde você captura cores, pontos da imagem que você preferir. Já está selecionada essa ferramenta que é a Create Plane Tool, tecla de atalho é a letra C. E a mãozinha, Hand Tool e o Zoom. Mãozinha, mesmo esquema, se você manter pressionada a barra de espaço, você move o documento quando está com o zoom excessivo, que não é o caso aqui, né? Tá fixo aqui, mas com Ctrl+, Ctrl+, barra de espaço, pressionada, mantém pressionado, você arrasta, você posiciona. A única ferramenta ativa mesmo de trabalho é esta aqui, Create Plane Tool. As configurações dela são o tamanho da célula da grade, né, das divisões. Ângulo não está acionado porque não trabalhamos com ângulo ainda. Só depois que você vai aprender isso. Então, o primeiro passo é criar o plano. Vou pressionar o Ctrl 0, o campo de futebol está nessa perspectiva aqui. A mesma da pequena área. Então eu posso criar aqui nesta situação da pequena área e depois aumentar este plano que ele vai acompanhar toda a perspectiva do campo. E é isso que eu vou fazer então, dar um zoom lá, Ctrl+, começar então a criar aqui a minha perspectiva. Primeiro ponto, eu vou dar um clique aqui. É importante que você faça a perspectiva perfeita acompanhando a linha, seja aqui no caso desta imagem do campo ou de uma parede, de qualquer ângulo. Você tem que fazer com o máximo de precisão possível, porque é disso que depende a perfeição que vai ficar o seu resultado final. Então vou dar um clique aqui, acompanhar o traçado com a linha da área. Agora eu vou dar um clique aqui, ó. Preste atenção na linha azul, se ela está retinha acompanhando. Um clique aqui. Depois você pode configurar, não tem problema. Só de arrastar o mouse para cá quando está com zoom, ele vai abrindo mais espaço. Aqui o jogador está na frente, mas não tem problema, é mais ou menos aqui, ó. A linha está retinha, passando o azul ali bem no centro da linha branca. Clique aqui. E agora finalizar com um clique aqui, ó. Pelo menos aqui. Isso mesmo. Pronto. Quando o plano fica azul, é sinal que o plano é aceitável. O plano está ou perfeito ou bem próximo disso. Agora, se neste caso aqui, eu vou mover aqui, que eu posso mover ainda caso não tenha ficado certinho, eu clico nos pontos aqui e configuro. Se o ponto, vamos ver se fica feio, aqui fica de algum jeito, ó, aqui por exemplo, ó, em vermelho indica que essa perspectiva está totalmente errada.
Então quando estiver vermelho está errado. Vou mover o ponto aqui, deixar retinha a linha, acompanhando ali. Perfeito aqui. Ctrl 0. Aqui está as hastes, ó, eu passo o mouse aqui nos cantos, ó, tanto na lateral como em cima e embaixo, com exceção dos pontos que ficam nos cantos, o canto superior esquerdo e direito. Esse aqui eu movo o ponto. Agora esses aqui das laterais eu aumento ou diminuo este plano. Então eu vou clicar aqui, ó, a setinha fica desse jeito, eu clico, arrasto, eu aumento aqui a grade, tanto para cá, como para cá, como para lá. Olha só como a perspectiva está perfeita. Só ali que eu acho que não ficou muito não. Vou dar até um zoom aqui para ver se ficou certinho aqui, seguiu a perspectiva aqui, acompanhar. Ó, aqui não está muito perfeita não. Pode ser do campo, né, que a pessoa tem errada, ou eu. Mas nesse caso aqui, para acompanhar, olha como a linha está bem colada aqui, ó, na faixa, já percebo por isso, ó. Tá bem colada aqui e aqui já passa por cima da faixa. Então tá errado. Então eu pego esse ponto e arrasto aqui, posiciono para ficar retinho. Agora tá perfeita. Vamos checar mais detalhes aqui para ver se a perspectiva está exata. Ctrl menos, diminuir o zoom. Neste caso aqui diminuo bastante o zoom para que você possa arrastar para fora também. Aqui aumentar para cá também. Tenho então este meu plano. Vou aumentar para lá também, até chegar aqui nas placas de publicidade. Esta configuração aqui com o plano selecionado com essa setinha preta, que é Edit Plane Tool, onde você modifica o seu plano por tamanho e tal. Você pode aumentar o tamanho da grade. A grade é essa aqui, ó. Então você aumenta o tamanho, ó, para você visualizar melhor. Deixei em 330 aqui, porque agora eu vou dar um Ctrl mais. Então eu vejo aqui, ó, será que está tudo certinho aqui o quadrado, ó, acompanhando a linha da área, certinho. Aí eu vejo se meu plano está certinho. Parece que sim. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho o plano, ou diminuir, para que uma das linhas dessa grade fique em cima da área. Então eu já vejo se está certinho ou não. Se ele estiver fora, sinal que não está perfeito não. Olha lá, parece que não está. Aqui começa a linha reta, ó, aqui já passa para cá. Então não está. Para isso que serve também este recurso aqui, que você vai medindo mesmo se está na perspectiva exata. É o ponto que está aqui no canto, aqui, ó, que não está legal. Vou até diminuir um pouquinho aqui para que eu possa configurar melhor. Vou diminuir, Ctrl mais. Agora eu vou acertá-lo aqui, ó. Agora sim tá certinho aqui na área. Agora até se eu aumentar aqui um pouquinho. Vou diminuir aqui para encaixar. Vamos ver como é que vai ficar. Agora está passando a linha certinha. Agora o plano realmente está perfeito. Isso depende, neste caso nem tanto, porque o fundo aqui é uma textura do campo, da grama. É uma coisa já mais fácil de você clonar e tal. Agora se é uma imagem que não é assim, que você precisa do plano exato, que você vai colar numa foto, a perspectiva exata mesmo, preste muita atenção pela linha da grade aqui, né? É bem importante criar o plano perfeitamente. Agora está certinho, agora não tem erro. Então depois que você cria este plano, aí você vê aqui que as outras ferramentas estão acionadas. Primeiro eu vou explicar aqui a clone. A clone, quando você clica na ferramenta, já some o plano, porque já existe o plano, então só fica o contorno dele aqui, a linha passando aqui, ó, perto das placas. Clone, as mesmas configurações no Photoshop normal, só que você não tem aquela função de você ter o painel Clone Search, onde você determina vários pontos, é só um aqui. Configuração de diâmetro, hardness, suavidade no caso, opacidade e a Real, que funciona exatamente como a Reeling Brush. O Photoshop está aqui de fundo, exatamente como a ferramenta aqui do grupo, a Reeling Brush.
funciona da mesma forma. Se o filtro não aparecer assim grandão, quando você abrir, tem aqui no canto, ó, você configura, ajusta o tamanho que você quer que ele trabalhe. No caso aqui eu deixei grandão, para que você veja legal no curso. Bom, Real, vou deixar em off, vamos explicar as diferenças. Modo alinhado, a mesma coisa do clone do Photoshop para seguir o source, o primeiro ponto que você cria. Então, com a ferramenta clone selecionada, eu vou manter a tecla Alt pressionada e vou marcar o ponto. Então, este ponto aqui, aí eu arrasto o cursor, e se eu aumentar com as mesmas teclas de atalho do Photoshop, ou por aqui também, ó, o diâmetro deste brush, olha só, eu vejo, ó, vou aumentar bastante, ó, o brush está bem grandão. Então eu vejo, ó, olha a perspectiva, aqui é grandão, né, porque é o começo aqui é maior, vai diminuindo a perspectiva exata, fica pequenininho para pintar para lá, ó, né, clonar no caso. Então eu vou diminuir um pouquinho mais e vou aplicar sem esta opção Real. Então posiciono aqui, acompanhando o traçado, tem os riscos no campo para que fique perfeito, acompanho esse traçado, aí eu clico, arrasto, pinto. Até aqui assim, ó. Soltei. Ele fez a cópia exata de onde eu passei. Ele não aplicou nenhuma configuração adicional de iluminação ou daquele Real que faz a textura se adaptar ao local. Então eu vou pressionar o Ctrl e o Z, que vou fazer de outra forma agora aqui com o modo Real em On. O modo Real em On, eu já até sei o que vai acontecer aqui. Ele vai pegar informação, não vai ficar pouca coisa, mas vai puxar um pouco do laranja, porque ele deixa um pouco ainda do esquema de iluminação do fundo, mas com coloração. Então vamos ver aqui. Se a iluminação do fundo tinha um brilho, por exemplo, amarelo, no caso não é uma iluminação, mas conta como iluminação porque é o laranja da camisa, que eu não sei nem se é a Holanda, lá que time que é esse, mas tudo bem. Então se eu for clonar agora, ó, mesmo esquema. Eu fiz, até peguei um pedaço ali do pé do juiz. E aqui, eu solto agora. Ficou bom, só que você percebe, se você olhar bem, talvez no vídeo não, mas quando você fizer em sua casa, puxou um pouquinho pro laranja e aplicou, mas não ficou ruim não, ficou bom. Agora fazer com o outro esquema, pressionei o Ctrl Z. E detalhe também, no Photoshop, quando você vai desfazer uma ação, você pressiona o Ctrl Z. Desfazer mais de uma ação, você Ctrl Alt Z. E aqui dentro do Vanishing Point, você não precisa pressionar o Alt. Cada vez que você pressionar o Ctrl e o Z, ele vai desfazendo uma ação. Agora eu vou alterar o modo aqui, Real, para Luminance. Ele faz a mesma coisa, só que não vai puxar a cor laranja, ele vai puxar só os tons mais claros e tal, porque ele trabalha com iluminação, só que iluminação do preto e branco, passando só por estas etapas, não adicionando coloração. Então vou marcar o Source agora, dar um clique aqui, vou pintar então aqui, acompanhar o traçado do campo, chegar a sombra aqui também. Soltei, olha só, aplicou, só ficou escuro aqui em cima porque era a sombra do juiz. Então, cada situação, cada parte deste campo, você pode clonar de uma forma e você vai ver que o resultado vai ficar diferente. Então, você vai sempre ter que testar quando você trabalhar com este filtro para fazer uma clonagem, de você testar qual situação que se adapta melhor ao caso, à imagem. Então teste das três formas sempre. Sempre que eu vou trabalhar desta forma com esse filtro, eu testo, eu vou fazer uma clonagem, testo de um jeito. Mesmo que ficou bom, eu testo de outro, que pode ficar melhor ainda. Então é só não ter preguiça e fazer sempre desta forma. Nesta situação aqui, o melhor que ficou foi o On do Real. Puxou um pouquinho para a coloração aqui, mas ficou melhor. Então vou posicionar agora aqui com o mesmo Source que estava aquela hora. Olha só. Eu vou clonar até o juiz ali, terminar até pertinho ali da área, até a parte preta do short do juiz. E voltar aqui para baixo clonando também. Vamos ver como vai ficar. Soltei, ó, com o Real ficou. Só que ali do juiz, olha, ele já pegou a parte ali do short e já fez um cinza mais escuro. Vendo? Então aqui já ficou legal, só que a do juiz não fica. Então eu teria que desfazer novamente, né? Fazer só do jogador aqui, ó. Pegar aqui do jogador, começar daqui.
solto. Ficou bom, ó. Aqui só ficou o detalhe a mais de sombra aqui do juiz. Do juiz eu aplico de outra forma. Eu acho que só no modo Luminance do juiz vai ficar bom. Criar outro ponto Source, Alt pressionado dá um clique. Agora eu vou alterar aqui para o modo Luminance. Vamos ver se vai ficar melhor no modo Luminance aqui a situação do juiz. Não ficou legal não. Então eu vou trabalhar no modo Off. Diminuir um pouquinho o brush com as teclas de atalho. Ou aqui por cima, está em 300, você diminui aqui o tamanho. Deixa aqui em... Bom, acho que aqui eu vou deixar em 185 mais ou menos. Aqui a imagem tem uma alta resolução. Aqui, posicionar aqui, clonar aqui para baixo. Aqui já ficou melhor nessa situação. Então cada caso realmente você vai ter que fazer o teste da maneira que você preferir, né, o resultado. Então é sempre bom você testar diversas formas aqui. Outro esquema para você fazer isso. Ó, agora que ficou dessa forma, ele ficou uma mancha mais escura. Aí você pode, já que fez uma clonagem, você usa outro método de Luminance, por exemplo. Pega outra área aqui, uma área mais clara. Marca o Source aqui, né, com o modo Luminance. Hardness vou deixar um pouquinho mais suave. Deixar em 55. Aí eu passo ali, ó, já mudou, já clareou aquela área. Então você vai melhorando sempre, ó. Olha só, agora já ficou bom, né? Aqui também, ó. Então é só um pouquinho de paciência que você vai melhorando, deixando o trabalho perfeito. Agora esta outra aqui, Marquee Tool. Esta Marquee Tool permite que você faça clonagem a partir de uma seleção. A primeira seleção que você marca, todas as seleções que você marcarem aqui, que só vai poder marcar uma seleção dentro de um plano que você tem que criar a início, ela já fica em perspectiva. Então não será uma seleção comum, ela será uma seleção já em perspectiva. Olha só. Aqui você regula Feather, né, suavidade entre os cantos aqui para aplicar. Isso é legal, porque não vai aplicar tão seco, assim o quadrado ficar seco. Vou deixar em 10 aqui, deixar um pouco o volume maior. Opacidade, Real, a mesma coisa, porque ele funciona da mesma forma da ferramenta clone. Só que você marca, ó, uma seleção forma livre, né? Real, você tem as mesmas opções, o Off, Luminance e o On. E essa opção aqui, ó, Destination ou Source. Qual a diferença? Você tem os atalhos também. Agora que está essa aqui, ó, marcada, você passa o mouse dentro aqui, fica a setinha branca. Isso indica que você pode mover. Eu vou mover e vou pegar esse... Olha só que legal, aqui a seleção vai ficando maior porque está acompanhando a perspectiva até pelo tamanho, ó. Eu vou pegar esse jogador aqui, ó, marcar a seleção ao redor dele aqui. Atalhos para isso aqui, ó. Ctrl pressionado, você percebe que fica a setinha preta e a branca. Clico bem no centro, não clico nas pontas não, porque senão ele rotaciona a seleção. Eu vou clicar bem no centro, clico, mantenho pressionado, eu arrasto e eu escolho a parte que eu quero do campo aqui para aplicar ali dentro. Olha só que legal. Então eu escolho aqui a parte que eu quero, solto e aplica ali. E ainda desses três modos aqui, ó. Essa primeira que eu apliquei, ó, opa, fazer de novo, marcar a seleção de novo aqui do jogador. Estava no modo Off, então ele faz uma cópia exata da região que eu vou arrastando, ó, Ctrl pressionado, clico no centro da seleção e arrasto. Então no modo Off ele faz uma cópia exata da textura que eu estou aplicando. Soltei. Agora eu retiro a seleção com Ctrl D, a mesma atalho, ó, só que ele copiou, deixou mais escuro, né, porque eu copiei parte daqui. Ctrl Z. Ctrl Z de novo. Agora eu vou marcar outra seleção, modo On Reeling. Agora eu marco a seleção aqui de novo. Ctrl pressionado lá dentro, arrasto. Solto. Resultado perfeito, né? Com alguns detalhezinhos aqui, mas isso aí com a clone eu arrumo facilmente.
Ctrl Z de novo, Ctrl Z de novo e Ctrl D para retirar a seleção. Sempre que você utilizar já isso aí, você retire a seleção e crie outra para criar o plano, para criar a clonagem. Agora eu vou deixar no modo Luminance, vamos ver se o resultado é melhor. Aqui, Ctrl pressionado, solto, ótimo resultado, perfeito agora, olha só, perfeito mesmo, esse ficou ótimo no modo Luminance. Agora essa outra aqui, essa outra opção que tem aqui que está apagada agora porque não tem uma seleção ativa. Eu vou criar uma seleção aqui, ó. Agora se eu pressiono para criar aquele esquema ali, a gente pressionou o Ctrl e manteve pressionado. Agora se eu faço o Alt pressionado, ele tem as mesmas opções aqui, ó, de Luminance e tal, testa uma por uma para ver qual fica melhor. Alt pressionado eu clico, aí eu movo daqui e cubro a área que eu quero. Essa é a diferença. É a mesma coisa ali, Destination on Source. Mesma coisa, essa aqui. Soltei, ele aplicou ali em cima. Os dois métodos funcionam perfeitamente. Nesse caso aqui se adaptou bem o modo Luminance. Só nessa situação aqui, porque a perspectiva aqui é menor do que aqui é maior, porque está próximo, né, o ângulo. Então aqui o certo mesmo era eu criar a seleção aqui. Depois escolher a área onde aplicar. Com o Ctrl pressionado, eu clico lá no meio, escolho outra área que eu quero substituir ali. Ó. Soltei, aplicou, Ctrl D retirou a seleção, já eliminou o jogador dali, né? Agora, este esquema aqui da linha, pintando em perspectiva, né? Pode fazer do mesmo modo aqui, ó. Por exemplo, aqui. Vamos explicar aqui na área, acho que dá para explicar melhor aqui nessa situação. Já tem a perspectiva. Se eu quiser fazer essa clonagem da linha aqui, ó, por exemplo, que vai ter que eliminar esse jogador daqui, né? Eu posso, os primeiros passos aqui, fazer com a clone, né? Com a clone, eliminar esse jogador daqui, ou até mesmo criar a seleção aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bom. Vou fazer rapidinho. Vou ver aqui a seleção. Não ficou no tamanho menor, e fazer maior. Fazer uma seleção maior aqui. Posicionar ali, acompanhando a linha da área. Agora que você vê se o plano ficou perfeito, porque tem que acompanhar a linha da área. Ali tá beleza. Acompanhou a linha certinho aqui, ó, a minha seleção. Pouquinha coisa fora ainda, ó, se você perceber. Mas aí pode ser do campo também, que não esteja com uma perspectiva correta. Aquela parte ali. Aqui eu acho que ficou muito grande a seleção, tem que pôr pra cá. Um pouquinho fora mesmo a medida, né? Mas talvez não seja do plano. Ctrl pressionado dentro ali, arrasto para outra área, pode ser até lá para fora. Ó, arrasto para outra área, deixar aqui mesmo, é só nesse esquema aqui que você entenda. Ó, apliquei e transformou ali. Não ficou legal no modo Luminance. Ó. Esse caso aqui não tem jeito, esse aqui vai ter que fazer na clonagem mesmo, com a ferramenta clone. Alt pressionado, dá um clique e vou eliminar esse jogador aqui. Ó, vou ver se no modo Luminance fica bom. Marcar outro source aqui com o Alt. Diminuir um pouquinho o tamanho do brush com as teclas de atalho. Tem que fazer bem cuidadosamente mesmo, devagarzinho. Não pode ter pressa aqui, senão o trabalho não vai ficar legal, desfazendo ações e fazendo só assim mesmo para conseguir resultado satisfatório. Ó, aquela parte do braço já tem parte preta, o modo Luminance ali na mesma imagem, um pedaço dele ficou bom, o outro não, né? É fogo, então tem que ter paciência. Vou fazer ali, ó, só o exemplo aqui para trabalhar na linha ali, ó, ficou legal. Ali. E agora esse esquema da linha posso fazer com a seleção, barra de espaço pressionada, mover ali, posso fazer uma seleção aqui, ó, da linha, fazer mais fininho assim,
Movo aqui certinho, né? Agora, opa, cubra ali o jogador. Mesmo esqueminha, Ctrl pressionado dentro. Vamos ver se no modo Luminance vai ficar bom. Olha a linha ali, ó, que eu tô arrastando aqui, ó. Agora se eu deixo exato ali, ó, ali dentro, acompanha a linha, solto, ficou bom. Agora eu vou detalhando aqui com a clone, né, bem paciente. Alt, vou dando um clique aqui, não sei que nem vou trabalhar com o modo Luminance não, vou deixar no modo off mesmo. Aqui eu acho que até eu vou desfazer a ação. E vou criar uma outra seleção um pouquinho maior aqui. Deixa eu criar aqui a seleção de novo. Vamos ver. Deixa no modo off para ver. Ctrl arrasta. Aí já ficou bem melhor no modo off, que ele fez a cópia exata desta região aqui, ali na perspectiva, diminuindo certinho, acompanhando. Aqui agora é fácil, ó, porque eu trabalho também em off aqui no Real do clone, Alt pressionado, dou um clique aqui, bem próximo aqui é melhor, a área é bem semelhante mesmo. Elimino ali, elimino mais um detalhezinho ali, trabalho com um brush menor. E tá aí, ó, fácil, retirei e acompanhei aqui, ó, simples. Outra forma de você fazer isso é através do modo de pintura, no caso aqui da área, né, dessa área aqui da marca de cal. Fácil, porque você tem um brush, você também pinta em perspectiva, olha só. Brush, você escolhe a cor. A única característica aqui é que por aqui, se você habilita aqui para você escolher a cor que você vai pintar o brush, você não tem o conta-gotas para passar para fora aqui, escolher a cor como no Photoshop. Então você precisa antes clicar aqui no eyedropper e selecionar a cor. No caso aqui, a cor da linha, né? Aí foi para cá a linha, um tom puxado para amarelo, para o branco, né? Em branquinho, em tanto assim, ó, deixa eu branquinho aqui. Desta forma você pinta em perspectiva, e ainda essa pintura, além de definir aqui com opacidade o brush, o hardness também, suave ou não, tem o Real também. Eu vou pintar aqui no jogador, vou pegar a cor da grama, aqui, então aqui, peguei ali, selecionei o brush, Real, vou deixar modo Luminance, aquela mesma cor, e vou pintar aqui, ó, na mão, ó. Só que está com opacidade o brush, ó. Ele pinta também e aplica um Real. Então em certos casos, até para você fazer essa clonagem com pintura de cores, se é uma parede, se é uma coisa assim, dá para você trabalhar dessa forma tranquilamente, porque ele pinta e ainda faz esse esquema de adaptar a iluminação do ambiente. Eu vou colocar aqui a opacidade em 100% e vou pressionar o Ctrl Z e vou pintar agora para ver como vai ficar. Ó, só que não ficou tão legal aqui, porque a grama tem uma textura diversificada de cores, ó, de contrastes, então não fica legal. Agora, algo chapado, como é o caso aqui da marca de cal, aqui vai ficar bom. Então, vou selecionar o conta-gotas de novo, capturar a cor aqui do cal. Com a ferramenta Brush, eu vou reduzir a opacidade, para não que fique tão firme, deixar em 90% só. Modo, vou deixar no off, vai pintar seco mesmo, isso porque eu não testei os outros aqui modos, pode ser que no Real fique melhor, mas acredito que não, porque a textura de fundo aqui da grama é bem diferenciada. Então eu vou fazer aqui na linha, ó, porque aqui vai ter que clonar o cidadão aqui, né, diminuir só um pouquinho o brush, vou colocar aqui no valor de 40, vamos ver. 40 tá bom para a espessura da linha aqui, ó. 40 tá bom. Então aqui você pinta em perspectiva, olha, a mão livre se você quiser. E o resto você faz da mesma forma que você fez. Ó, ele segue a perspectiva. Se a linha é mais grossa aqui ou ali, da proximidade, pressionei Ctrl Z que não ficou legal ali. Mas existe também aquele atalho do brush, que é fácil. Olha só. Vou explicar aqui com uma área maior aqui. Um brush, se você vou aumentar o brush,
deixar um pouquinho maior. Olha só, se você dá um clique aqui, ó, fez um ponto ali de pintura do brush. Um clique só que eu dei. Se eu mantenho o Shift pressionado e clico agora em outro local, ele já traça uma linha reta. Isso funciona até mesmo para a ferramenta clone. Então, repetindo. E nos brushes do Photoshop também, não só aqui dentro do Vanishing Point, não. Então, eu vou criar o primeiro aqui, ó. Por exemplo, seria acompanhando a linha. Olha como ele vai acompanhar perfeitamente essa linha. Dou um clique ali, tá fazendo bem escandaloso ali. Depois eu vou pressionar o Ctrl Z. Né? Dei um clique só. Tive o Shift pressionado e vou dar um outro clique aqui, ó. Ó, ele fez o traçado exato da linha. E a mesma função, esse mesmo esquema, eu aplico ali. Né? E no Photoshop também, quando eu precisar traçar linhas retas com um brush. Diminuir o tamanho do cidadão aqui, deixar aqui em 40. Né? Então eu vou dar um clique aqui, ó. Um único clique. Shift pressionado. Dou um outro clique aqui, ó. Passou retinho, perfeito. Aí eu aplico a clonagem agora, né? Por exemplo, se eu quiser eliminar esse cidadãozinho aqui, essa parte de baixo aqui, faço a minha seleção, né? Que não ficou legal aqui agora. Faço a minha seleção aqui, ou com a clone, e retiro o restante da mesma forma que eu fiz ali na outra linha, né? Olha só, já a quantidade de jogadores que eliminamos aqui, né? De forma bem simples. Tem algumas complicações aqui no caso do goleiro, que já está em cima da rede também, mas não existe problema nenhum. Porque, primeiro, nesse do goleiro, o certo a fazer aqui nesse do goleiro, vou dar uma dica aqui de como fazer isso aqui. Essa aqui do goleiro, ó, a trave já é outra perspectiva aqui. Então, no caso aqui, olha, segue esta perspectiva e aqui reto até fechar a barra de espaço. Aqui, ó, a perspectiva já é outra. Para você clonar, no caso, a rede para substituir o goleiro aqui. Então, faça esta clonagem até aqui, ó, até essa parte aqui, que você pode marcar com uma seleção também, ó, clicar ali dentro, marcar uma seleção ali. Ó. Aliás, farei diferente. Vou começar a marcar uma seleção aqui, até lá embaixo. Vou colocar aqui no modo off, Ctrl menos, tirar o zoom. Né? Agora, com o Ctrl pressionado, eu clico ali e arrasto para outro lugar ali. Olha a grama ficando perfeita ali dentro. Ctrl D, retirei. Né? Aliás, soltei, né? A aplicação funciona como aquela ferramenta PET ali do Photoshop. Agora Ctrl mais, dou um zoom ali dentro. Olha só. Ali já está corrigido. Falta só a linha que eu posso trabalhar da mesma forma que eu fiz ali com o brush, passando aqui. E até a rede. Nessa situação, como essa rede aqui é tão simples fazer a clonagem, não necessita nem de fazer uma perspectiva aqui, ó. Alt pressionado, vou dar um clique aqui no search da rede. Aumento um pouquinho o diâmetro aqui da ferramenta clone. Vamos ver como é que está o search aqui. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Aqui a seleção está ativa aqui dentro, eu preciso retirar essa seleção, Ctrl D. Diminuir o tamanho do brush, está muito exagerado agora. Né? E passar aqui, ó. Porque aqui a perspectiva já vai cobrir, tem que fazer muito manual aqui, ó. Mas dá, não tem erro não. Aqui o modo Real está off, Ctrl Z, vou colocar como Luminance, para ver se vai ficar bom. Pegar outra parte da rede aqui. Aí ficou bom. Testar com outro modo. Sem preguiça. Modo on do Real agora. Vou pegar um search mais aqui pro lado. Aumentar um pouquinho mais aqui o tamanho do brush.
Soltei. O modo Real não ficou bom. O melhor modo que ficou aqui mesmo foi em Off, eu achei. Ficou bom em Luminance também, mas nem tanto assim também. Diminuir mais o tamanho do brush aqui, agora deixar ele em 35, fazer mais cuidadosamente aqui. Aqui eu vou ter que fazer, como não tem o plano aqui, eu vou fazer na raça mesmo aqui. Vou pegar partes parecidas e vou trocar esse ponto source várias vezes. Ó, agora tá ficando bom o negócio. Aqui. Aqui. Ótimo, olha só. Agora um pouquinho da grama aqui também. E agora o restante ali com o brush. Um clique aqui. Aqui que tem que aumentar mais o brush um pouquinho. Deixar em 50 aqui. Um clique, shift pressionado. Pintou ali, ó. Tem mais uns detalhezinhos que eu posso corrigir aqui. Esse aqui eu vou corrigir com o brush mesmo. Clique no brush aqui. Mais um shift pressionado, dá um outro clique ali, eliminou. Olha só que perfeição que ficou. Eu posso até traçar melhor as linhas do campo, né? Fazer isso. Agora marcar de novo aqui com a clone, porque tem esse pedacinho de preto aqui. O clone já está meu último search marcado ali, ó. Um clique, já era. Fácil, né? A única coisa que eu errei aqui, né? Nem digo errei, porque isso eu fiz propositalmente, porque justamente pelo fato de você poder corrigir no Photoshop, isso será um layer independente, essas alterações que eu fiz aqui. Então aqui neste caso da trave aqui, ou apago ou crio uma máscara e escondo aqui a trave para ficar perfeito lá no Photoshop, né? Agora farei outra modificação aqui, vamos tirar todos esses cidadãos aí do campo, começar ali pelo outro, o juiz ainda falta o juiz. Pegar aqui uma seleção, fazer com seleção aqui, marcar uma área aqui, marcar aqui. Vamos testar então o modo de arrastar aqui com Real in Luminance. Ctrl pressionado, cliquei, arrastei para cá, soltei. Mais ou menos, mas depois dá para corrigir e deixar melhor. Acho que eu só teria que deixar o feather um pouquinho maior, porque aqui tá ficando uma parte que fica visível o quadrado, que foi feito um quadrado ali, né? Então só o feather um pouquinho maior, deixar em 15 pixels o valor do feather aqui. Continuar aqui, depois eu arrumo com a brush aqui, tem um outro cidadãozinho ali no canto. Vou tirar esse fulano daqui, criar aqui a seleção. Ctrl menos, tirar o zoom aqui, criar de novo essa seleção. Só aquela parte ali. Esse aqui acho que não. Aqui tá bom. Ctrl pressionado. Arrastar para cima agora. Ou aqui pro lado. Vamos ver se vai ficar bom a iluminação. Seguindo o mesmo traçado do campo. Agora tá perfeito ali. Soltei. Certinho, Ctrl D, retirei a seleção. Aqui tem um negocinho aqui, não sei, eu acho que é da foto isso. Isso aqui eu acho que é da foto, esse brilho aqui, ó. E aqui também é do reflexo da foto da lente que estava suja na hora de tirar a fotografia. Clone, Alt pressionado, dá um clique aqui, dá um clique ali, acabou a situação. Até aqui eu vou tirar também, ó, tem um ponto do flash aqui, ó, não sei se é do flash, é uma sujeira da lente. Aqui também, ó. Tirar aqui, eliminar. Agora vamos passar ali. Devia ter feito a linha direta, que fiz uma só, não devia ter seguido a linha até o final. Pode fazer isso também. Vamos continuar aqui com a clone mesmo. Alt pressionado. Aqui eu acho que dá até pra adaptar. Acho que só aqui que eu preciso tirar essa cabeça dele aqui primeiro. A pele dele é escura, se eu usar no modo Luminance vai ficar uma mancha escura ali. E atirar tá no modo Off ali, ó. Certinho. Tirei a cabeça primeiro. Alt pressionado. Ali.
Agora eu vou trabalhar aqui com a seleção. Vamos ver se dá para fazer a seleção já aqui para ficar melhor. Vou ver para cá. Não, ali não vai ficar bom. Tem que tirar no brush mesmo isso aqui, no brush não, na clone, porque não vai ter como ali por causa da perspectiva aqui de ângulo pegando com o pé dele. Porque se não pega o pé dele já é de outra tonalidade, vai ficar uma mancha, né? Então vai fazer logo com a clone. Vamos só colocar essa parte aqui, ó. Aqui. Vou começar aqui pela sombra do jogador no chão. E vou colocar no modo Luminous. Vamos ver se vai ficar melhor no Luminous. No Off não vai ficar, porque senão ele vai fazer a clonagem exata. Aí acredito que não vai ficar não. Aqui. Deixar só a marca do pênalti ali próxima, né? Vamos ver. Perfeito. Sumiu tudo. Agora esse outro cara aqui. Esse aqui eu vou começar daqui a clonagem, porque aqui tem essas falhas aqui, então vai clonar a falha também para cima do jogador, né? Então vou colocar aqui. Modo Luminance, não sei se vai ficar bom nessa situação não. E começou a aparecer o jogador ali de novo. Ctrl Z. Porque eu passo o ponto source e vai para cima, como eu vou arrastando, né? Então ele pega o jogador também, tem que fazer aos pouquinhos. Alt, um clique aqui. Até chegar na sombra, você vai clonar a sombra ali em cima também. Aqui tá beleza. Começa de novo. Marcar outro source aqui. Beleza. Agora eu vou jogar um pouquinho dessa falha do campo ali em cima mesmo. Pra ver se fica até bom. Muito bom não. Ctrl Z. Não ficou bom não. No modo on do real aqui, eu acho que agora vai ficar bom. Clonagem um pouquinho mais de perto aqui da textura. Aê. Agora ficou ótimo. Aqui. Tirar um pouquinho essa mancha daqui. Tem mais uma sombra aqui, ó. Agora vou fazer uma seleção aqui. De novo. Menos, olhar no modo on do Luminance aqui, Ctrl pressionado, vamos ver como é que vai ficar. Se eu arrastar, colocar uma textura diferente ali dentro. O bico da área. Aqui não vai ficar legal porque está muito escuro, eu acho a textura. Vai ser muito escura aqui pra lá. Não, bom. Ó, ficou. Beleza, eu poderia até ter feito a seleção completa. Olha só como ficou bem realista agora aqui a mudança. Nem parece nada, mudou a textura por completo. Poderia ter selecionado até aqui, ó. Ficou bom. Ficou ruim não. Mesmo esquema eu vou fazer aqui a de seleção. Clicar aqui nesse bico. Selecionar aqui. Colocar no modo off. Fazer a clonagem exata. Ctrl menos, agora o Ctrl pressionado lá dentro, eu clico e arrasto para uma outra área ali, soltei, até a área ficou mais bonita, ficou mais verde, né, que nem eles fazem nos gramados europeus, né. Poderia ter usado o modo Luminance também, mas acho que não ia ficar bom assim, porque tem muita variação de cor, né. Ctrl mais, aqui eu vou fazer esqueminha aqui com o brush, lá que eu já mostrei como é, o brush já está da cor, né, um clique aqui, Shift pressionado, dá um clique passando aqui, ó. Passou aqui. Ferramenta clone, Alt pressionado, dá um clique, modo
Real em Off, que eu quero a clonagem exata dali. E o mesmo esquema desse Shift aí serve para clonagem também. Aqui eu não vou usar não. Ctrl Z não for bom não, eu tenho que diminuir o tamanho desse brush, é muito grande. Bom. Um pouquinho mais. Agora eu vou fazer com o Shift, né? Eu cliquei errado, dá um zoom ali naquela área. Deu ver certinho onde tem que passar. Dou um clique aqui. Shift pressionado, ó. O Search está aqui, ó. Ele vai fazer aquele risco também. Então tem que ver o que tem na frente do Search também. Shift pressionado, dá um clique aqui, ó. Pronto. Mesma coisa aqui eu vou fazer. Marcar esta área aqui como Search. Agora eu vou dar um clique aqui. Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais o brush. Vou dar um clique aqui. Shift pressionado e dar um outro clique aqui. Pronto. Né? Agora posso colocar no modo Real On, marcar os searches aqui do lado e apagar um pouquinho aqui essas diferenças. Ó. Só alguns cliques em cima. Tirar aqui, Ctrl menos, Ctrl menos, Ctrl menos, Ctrl menos. A área ali eu poderia ter deixado ficou bem mais forte, o brilho eu poderia ter feito inteiro, né? E vou até fazer, aliás, né? Porque senão vai ficar diferente aqui, ó. Mas eu poderia ter usado a opacidade menor do brush. Eu vou fazer aqui a área de novo. Tá, a opacidade, olha que tá em 90, hein? Vou fazer aqui de novo, dar um clique aqui. Shift pressionado, um clique aqui. Agora ficou branquinho por igual aqui. Só aquela área ali do brush tinha ficado bem branquinho. Photoshop eu posso diminuir a opacidade também, se eu tivesse feito em layer separado tudo, né? Vamos então aos outros jogadores que já está acabando. Tem até a camisa aqui para remover, caso você preferir. Né? Ctrl. Mais aqui, vamos resolver essa situação aqui. Essa situação aqui eu já vou acompanhar da onde aqui. Vou resolver de que parte. Essa aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar no modo Off aqui da ferramenta Clone. Vou marcar um search aqui nessa área que está bem mais verdinha. Vou marcar aqui, dá um clique aqui. Com a ferramenta Brush eu vou aumentar um pouquinho o tamanho. Deixar aqui assim mais ou menos em 50. Eu vou dar um clique. Vou começar daqui, ó. Só já daqui aproveitar esse esquema aqui, ó. Aqui dá um clique. Agora o Shift pressionado. Dá um clique lá em cima. Shift pressionado. Tchum. Olha só, aquele traço, o Shift, o cursor passou na frente ali, né? Não teve jeito, tinha que fazer menor. Ctrl Z, teve jeito. Tá ali o negócio. Então ele fez assim, ó, passou aqui e pegou a clonagem de novo por causa do tamanho do brush que tá muito grande. Vou começar daqui de novo, fazer aqui, ó. Shift pressionado e dou um clique aqui, ver se aqui vai dar certo. Não, porque o último foi lá na frente. Vamos ver como ficou. Ótimo, agora eu fiz de lá pra cá. Agora a mesma coisa aqui, ó. Vou marcar o primeiro clique aqui, o outro aqui. Shift pressionado, um clique. Perfeito. Aqui vou ter que fazer o mesmo esquema, só que com esse negócio da grama aqui, tem que tirar a sombra primeiro aqui. Então vou selecionar a ferramenta Clone mesmo, agora no modo On do Real. Acho que o modo On vai ficar bom aqui. Vou aumentar o tamanho do brush aqui, já em 145 agora. Marcar esta área aqui como Source, já tem uma claridade a mais ali. Beleza, não ficou legal. Cada claridade da camisa, tem que fazer só da sombra aqui primeiro. Tirar da sombra. Ficou bom. Ali já pega do meião, não fica bom deixar no modo Luminance só. Vamos ver como é que vai ficar.
Ali vai ficar branco perto da faixa da área, tô até vendo já. Sabia que ia ficar branco, mas tudo bem. Ctrl mais. Agora vamos com a ferramenta Brush. Mesma espessura aqui, um clique aqui, Shift pressionado, outro clique aqui. Ou faz a área inteira, né? Faz o traçado na linha inteira. Pode ser assim. Vamos ver como é que a gente vai fazer então aqui. Deixar aqui em opacidade em 95. Dá um clique aqui, ó. Primeiro pressionei o Ctrl Z lá, né? Vou dar um clique aqui. Shift pressionado. Dá um clique aqui, ó. Vai fazer na linha inteira. Ó. Pronto. Ferramenta de clonagem de novo. Aqui tirar mais partes ali de dentro e aqui de fora também. Aqui eu vou fazer de fora aqui, ó, essa parte aqui. Modo Luminance, vamos ver se o modo Luminance vai ficar bom. Um clique aqui, Shift pressionado, outro clique aqui. Não ficou bom. Tem que ser nesse esquema aqui, off, para ficar bom. Então um clique aqui, outro clique aqui. Não ficou bom também. Tem que fazer aos poucos nessa região aqui, por causa da iluminação aqui que está muito forte o brilho. Marcar áreas aqui, vamos ver uma área que está boa para fazer essa clonagem aqui, ó. Aqui, ó, daqui para lá. Alt, dá um clique, aumentar um pouquinho o tamanho. Aí. Cuidado, agora ficou bom. Tirar esse excesso de brilho dali. Agora eu posso usar o modo Luminance, pegar outras áreas aqui, ó, e aí limpar essa sujeirinha que ficou aqui de branco, né? Brilho excessivo. Aqui também, ó. Ali nem era, né? Já era do chão mesmo. Alt, um clique aqui. Ficou bom. Tá o modo Luminance acionado, off. Deixar em off. Marcar outro source aqui, ó. Vamos ver se funciona o esquema do Shift agora. Um clique, Shift pressionado, outro clique aqui. Agora ficou bom. Só diminuir mais o brush e pintar essa região aqui, ó. Se apagar tudo isso aqui, depois eu reforço com o brush, que é mais fácil, né? Manuel. Pronto. Depois é só fazer com o brush, né? Tava vacilando, devia ter apagado era tudo ali, de feito a área com o brush. Um clique aqui, Shift pressionado, outro clique aqui, fica perfeito agora. Ctrl menos, falta só as pernas aqui desses jogadores, que esse aqui eu vou fazer uma seleção aqui, vamos ver se vai ficar bom. Vou fazer uma seleção maior aqui. Essa aula tá ficando comprida, hein? Deve estar com uns 50 minutos, mais ou menos. Quase uma hora. O processo é o mesmo, mas né, tem que tomar cuidado aqui só com os detalhes de iluminação com esses três recursos aqui, porque cada parte da imagem, escolhi justamente essa porque você não vai encontrar tanta dificuldade assim, é porque aqui existem muitas variações de cores. Então exatamente por isso que tem que ficar trocando toda hora para o modo, né, de Real. Sempre tem que ficar alterando. Vou deixar aqui no modo Real, deixar no modo Luminance para ver aqui. Vou tirar o zoom um pouquinho. Ctrl pressionado lá dentro. Vamos trocar aqui, colocar uma área mais. Pá, esse ficou bom. Mais ou menos, mas ganhou a textura aqui, não ficou legal. Ctrl Z de novo. Vou fazer uma outra seleção aqui. Só retirei a seleção porque eu vou aplicar da textura dentro da área aqui mesmo, que vai ficar melhor a iluminação. Agora sim.
Ctrl D, agora fazer outra seleção aqui. Depois eu tiro aquela outra sombra. Vou focar nesse aqui primeiro. Ctrl pressionado. Aqui no modo Luminance vai ficar bom. Vou marcar a seleção de novo. Ctrl pressionado de novo, arrasta. Solta, tá ótimo. Aqui de novo. Ctrl pressionado. Pronto. E tá beleza agora. A textura ficou boa. Esses detalhes aqui, né? Não sei nem o que é isso aqui é do campo mesmo. Esse aqui. Clone agora. Essa região aqui. Clique. Aumentar aqui o tamanho. Dá um clique. Dá um outro clique. Tá no modo off ali, né? Ficando mais fácil aqui para clonar idêntico. Só pegar uma região mais próxima aqui. Vou precisar um Ctrl Z, senão ficou manchado. Vou pegar uma região mais próxima aqui, essa área, semelhança de cor. Clique aqui. Outro clique aqui. Outro clique aqui. Mesma coisa aqui. Áreas semelhantes à tonalidade. Clique aqui. Clique aqui. Clique aqui. Agora o inverso. O outro lado aqui. Clique. 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 Aqui. Ótimo. Brush agora. Diminui um pouquinho, tá muito grande. 40, 20 ali está bom. 30 aqui. Shift, um clique aqui. Pronto, que beleza, hein? Então menos, faltam essas duas sombras aqui. Falta o carequinha do juiz ali que tá tipo enterrado na grama. Selecionar aqui com tem seleção mesmo. Outros detalhes ali também. Eu, na verdade, nesse vídeo aqui eu nem iria explicar tudo, né? Comecei a pegar aqui e falei, deu vontade de fazer, então eu tô fazendo aqui desse esquema. Agora aqui eu vou deixar no modo Luminance mesmo. Arrastar aqui, textura semelhante aqui. Ctrl D, retirou a seleção. E se falta mais alguma coisa na imagem. Não falta mais nada, tá faltando só fazer fixo aqui dessa área aqui, né, do Photoshop. Aqui com a clone agora. Marcar essa área aqui. Aqui. Clique aqui agora. Aqui. 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 Isso aqui nem faz parte, aqui era uma sombra mesmo assim eu tirei. Vou pegar o brush aqui de novo, agora aumentar um pouquinho mais, essa linha um pouquinho mais grossa, dá um clique aqui, shift pressionado, clique ali, pronto, aqui, tá, ali, mais ou menos, falta só a carequinha do juiz. Vamos ver aqui como é que tá a carequinha do menino. É brilhando. Clone. Alt pressionado, dá um clique aqui, marca essa área. Ele vai ter o esquema da reta, o brush vai ter que ser seco mesmo ou clona a linha também. Marcar agora aqui.
Alt, pressionar e dar um clique na linha. Vamos ver se dá para fazer esse esqueminha aqui não, porque peguei um pedaço. Só diminuir o brush, diminuir o tamanho. Só mais um pedacinho aqui, vou pegar aqui. Corrigiu, perfeito. Ok, vamos voltar para o Photoshop com o campo sem ninguém. Olha só. E tudo em um novo layer, olha. Aqui, ó, os jogadores e o campo. Até ficou melhor a área ali, né? Agora eu vou dar um Ctrl mais aqui, zoom. Aqui é tão simples aqui, ó. Aplicou uma máscara ao layer, corrigir só isso aqui, ó, essa parte aqui. Brush, pintando de preto, que vai esconder. Diminui um pouquinho o tamanho do brush. Aqui parece que a rede sumiu, né? Mas eu posso fazer um esqueminha aqui mais ou menos, até com clonagem daqui mesmo, do Photoshop, ó. Ali o certo era ter feito a perspectiva mesmo, criado outro plano, né? Mas como não fizemos, eu vou pegar essa aqui, ó. Vamos ver aqui qual área boa que vai ser de clonagem aqui. No caso, essa aqui mesmo, ó. Alt pressionado, marca um clone source ali, ó. Aí você reproduz essa parte da rede aqui também, ó. All layers, né? Tá marcado aqui na propriedade, porque tá pegando do coisa. Vamos ver aqui. E reproduziu até a rede ali por cima da textura, meu filhinho. Alt pressionado, marcar outro ponto source ali. Aqui. Tá aí. Totalmente configurado, e você pegou a manha de clonagem aí, vários tipos para fazer no Vanishing Point. Só que agora você vai aprender no outro vídeo como você criar planos perfeitamente e também como utilizar de imagens, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Quando você, ó, já que está comprida mesmo, vamos deixar mais comprida ainda. Eu vou criar um novo documento só para te mostrar o que você vai aprender no outro vídeo, assim, né? Para que vai servir você criar aquele tipo de planos. O passarinho já está até cantando aqui, já é de manhã, são 5h50 da manhã, olha só, que 6 horas da manhã, clareando, fazendo videoaula, né? Beleza, do curso, né? Eu gosto só de trabalhar à noite, né? Eu já tenho uma inspiração, por isso que eu trabalho só na madrugada. Então eu vou criar um novo documento. Tá, o tamanho pode ser esse mesmo, né? Tal, só um exemplozinho aqui. Criar um texto. Vou dar a cor do texto aqui para azul. Escrever aqui beck.com. Fazer uma seleção ao redor desse texto. Eu vou pressionar o Ctrl C, copiar. Copiar aqui o texto. Só que ele copiou somente o texto, né? Porque está no layer do texto selecionado, não copiou o fundo. Se eu quisesse que copiasse o fundo, eu ia no Edit Copy Merge. Daí ele copia todos que estão abaixo. Copiei só o texto mesmo. Posso até fechar aqui, não salvei. E vou voltar lá para o Vanishing Point de novo. Filter. Porque agora eu criei a máscara, então não vai ter como, né? Se eu não tivesse criado a máscara, teria como eu ter voltado aqui para o filtro, né? Vou colocar aqui de novo Vanishing Point, porque estava selecionada a máscara. O plano ainda continua criado, só não voltou para o Vanishing Point porque estava a máscara selecionada. Aqui, ó, tem a haste aqui. Essa haste aqui de aumentar. Só que se eu manter a Ctrl pressionada, olha, primeiro deixa eu ajustar certinho no final da linha de fundo ali, o tamanho. Aqui, aí está na linha de fundo. Agora o Ctrl pressionado eu clico, ele cria o plano para cima ou para baixo, né? Mas no caso aqui para cima. E agora, ó, tá ali aquela região ali, eu vou pressionar o Ctrl e o V aqui. Olha lá o beck.com que eu copiei aqui. E agora eu trabalho com esta ferramenta aqui, a Transform Tool, né? Eu posso selecioná-la e mover o objeto. Ele cai dentro, ó, da perspectiva. Aqui fica pequenininho, aqui fica maior o beck.com e, claro, a perspectiva que eu acabei de criar ali, ó. Olha só, estou colocando a beck.com como outdoor aqui, ó. É claro, deveria ter pintado ou feito com um fundo do tamanho aqui, né?
Eu posso diminuir aqui também, a mesma coisa, com o Shift. Colocado aqui, ó. Selecionou outra ferramenta, ele aplicou ali a transformação, né? Agora eu retiro a seleção, Ctrl D, tá ali o back.com. Esse Ctrl C eu dei num texto, mas poderia ser uma imagem, que é o que você vai ver no modo de criar um plano, para você colocar imagens em perspectiva, uma parede, pode ser um quadro, um esquema desse jeito aí. Clicou em OK, vai voltar para o Photoshop lá, com o back.com na perspectiva exata aqui do outdoor, não, que é placa de publicidade do campo. Então até o próximo vídeo.